Oi, gente, eu sou a Grace aqui do Magia dos Astros e hoje eu vim falar com vocês sobre o signo do mês, né? Que é o signo de Leão, ok? Então, leoninos, né? A pessoa que tem um sol em Leão, né? Ou a lua, ou o ascendente, ou a pessoa também que, mesmo não sendo leonino, ele tem, né, digamos assim, muitos planetas, né? Nesse signo, é só olhar o seu mapa, tá? Então, vamos lá. Ok, gente? Não se esqueçam, tá? De se inscrever no canal. A gente precisa dessa força aí. Então, vamos lá, gente. Então, olha só. O signo de Leão é o quinto signo, né? Então, isso é importante, porque ele tá na quinta casa. Toda vez que você ouvir falar de quinta casa, é a casa do filho, né? Então, isso é muito interessante pro Leão, porque o Leão é aquela pessoa, torno a falar, não só Leão, mas quem tiver também muitos planetas nessa casa aí, são pessoas que elas se sentem muito como filho, né? Filho. Então, elas precisam ser cuidadas, respeitadas, admiradas, certo? Então, tudo bem, né? Enquanto você é criança, aquelas pessoas que precisam de muita atenção, certo? Senão elas se sentem desprezadas, certo? E aí, gente, quando essa pessoa se torna um adulto, é da mesma maneira, né? Ela quer muita atenção, ela quer os holofotes para ela. E quando não recebe? Aí ela fica chateada, né? Ela fica chateada porque ela é assim, ela precisa disso. Então isso é algo próprio do leão. Então o leão, ele é muito, digamos assim, impetuoso, né? Ele é exuberante, ele chega no lugar e ele quer ser sempre o centro das atenções. Gente, se essa pessoa, ela vive numa família, digamos assim, ou quando adulto, num trabalho no qual as pessoas não lhe rendem essas homenagens, digamos assim, lógico que por N razões, né? Às vezes são muitos filhos, enfim. E aí essa pessoa pode se sentir meio ressentida nessa família, né? Ela quer atenção para ela, tá? Como se ela sempre fosse o filho único, apesar dela ser o 10º de 10 filhos, ela vai se sentir filho único, né? Então, ei, todos os holofotes para mim. Pois é. Então, o elemento é o fogo. O que é que diz o fogo? Ele é igualmente ao signo de Áries, né? Compõe o elemento fogo. Áries, Sagitário também, né? Então, o que é que nós temos aí? Fogo, aquele que anima, né? Aquele que faz crescer, que dá vida, né? O fogo faz tudo isso aí, mas ele também, se em excesso, ele pode matar, né? Tá? Então, o excesso dele, por ele ser signo masculino, dominante, né? Aquele que manda, né? E aí não é o manda que conversa, é o manda me obedece ou me obedece. Ele é assim, né? Autoritário, né? Então, ele não volta atrás, né? Quando ele decide alguma coisa. Aquele fogo, sabe? O fogo no estilo que queima tudo, né? Queima tudo, não deixa nada para os outros. Ele é desse tipo aí, né? E ele não cede. Então, ou você me trata como o centro das atenções, ou a gente termina por aqui. A nossa amizade, o nosso amor, é por aí, tá? Ele sempre compete, né? Sabe, o fogo é o competidor por excelência, né? Então, as pessoas que são desses signos de fogo, elas competem. Então, além de competir, elas querem ganhar. Por bem ou por mal, né? Então, por bem ou por mal. Aí tem até histórias aí no mito no mito do Apolo, que eu vou falar mais tarde, mas rapidinho aqui, só para mostrar como ele age, né? Aí a pessoa, você que é leonino, você pode se ver nisso. Bom, então ele age da seguinte forma, Apolo, né, ele era o deus também da música, certo? E também, por isso ele era patrono, né, de vários eventos musicais. Então ele financiou um evento
de música, né? E aí tinha... E resolveu participar. Claro que isso não dá certo, né? Você tá pagando o evento e participar. Bom, eu só sei que tinha um músico que era o melhor de todos, o Pan, né? Tinha tudo para ganhar. Porém, o que aconteceu? Apolo não pode perder, gente. Os leoninos não podem perder, né? Então, claro, rolou um suborno aí e Apolo que ganhou. Então vocês vão ver aí, ou ele ganha, ou ele ganha. Ou ele vira as costas e não volta nunca mais. Ele é assim, tá? As características que vocês já estão carecas de saber, né? Então, é ser reconhecido. Então, quer ver um leonino ficar triste? É ele não ser reconhecido. Ele faz uma coisa, né? A criança leonina vai com a mãe e diz assim: mãe, tirei 10. Nossa, se a mãe só olha e diz: tá, tudo bem. Não reconheceu, nossa, esse leonino vai ficar com o coração partido, tá? Ele quer causar efeito, né? Por isso, muitas vezes, ele até diz assim: eu não vou para tal lugar, mesmo querendo ir, né? Aquilo é para causar efeito, né? Para as pessoas dizerem assim: por que ele não veio? Chamar atenção. Então, a autoestima é elevada. Embora você queira baixar a autoestima do leão, né? Ele diga assim: eu sou o máximo. Aí você, como mãe, como mulher, como chefe, vai dizer: não, ei, baixe sua bola. Ele não vai baixar. E é melhor ele deixar ele ser como ele é, tá, gente? A humildade não é o forte dele, mas... A humildade não é tudo no mundo, né? Então, ele sempre busca prestígio, certo? Isso que faz sempre o leonino ir para frente. Então, se ele mora com alguém que diz para ele que prestígio não é nada, que isso não tem nada a ver, provavelmente essa relação não vai para frente, né? Porque ele quer ter prestígio, tá? Então, uma pessoa muito orgulhosa, né? Uma pessoa focada em si. Então, ele quer conseguir as coisas por ele mesmo. Quer plateia, né? Como eu já falei, essa plateia dele. Então, parece que ele sempre tem um séquito de seguidores ali, dizendo: que bom que você fez, maravilhoso, maravilhoso. Aí ele fica bem. Então, se você quer agradar alguém, você quer conquistar alguém de leão, não esqueça de fazer isso, hein? Bater as palminhas aí, senão não vai rolar. Elogios também, tá? Olha, o leonino, ele não fica só, tá? Não fica só. O leonino é um signo, como eu disse, casa 5, né? Ele se sente filho. Então, sempre ele vai estar do lado da mãe, a gente vai falar isso no mito, e... quando já adulto, né, que tem que se afastar da mãe, é perto de alguém. Se aquele casamento não deu certo, gente, aí não vai ficar sozinho, ele logo encontra outro, tá? Nem pense que ele vai sofrer por você. Paternaliza, né? Ele gosta muito dessa relação paternal, onde ele é o pai, ele manda e o outro obedece. Cavalheiro e romântico, só para quem lhe admira, tá? Bom, e passional, né? Passional porque sabe que o fogo ele quer sempre vencer. Então esse sentimento dele de ser o vitorioso para ser reconhecido, isso faz muitas vezes com que ele haja de um jeito que mais lá, ali na frente, né? Ele vai ser atropelado, mas ele paga o preço. Ele paga o preço, né? A gente vai ver isso no mito também. Não é só o signo de leão, gente. Os signos de fogo, em geral, eles têm essa questão da passionalidade, né? Eles querem fazer as coisas porque querem vencer, porque querem ser o melhor, mas leão coloca isso no nível bem mais elevado, tá? E por isso, muitas vezes, uma pessoa que é mais ponderada fica olhando o que uma pessoa do signo de fogo faz e não entende, né? Por que essa pessoa fez isso? Poxa, ele é passional, é assim mesmo. Bom, então agora vamos falar um pouco do mito, né? O mito. Então, tem o Hélio, né? Que é um deus também representante do Sol, né? Mas a gente vai falar aqui mais do Apolo, tá? Falaremos do Apolo
porque ele é considerado o mais importante, né, dos deuses que se relacionam ao signo de Leão, certo? Então, olha só, se você tem Sol, Lua, ascendente em Leão, ou mesmo você tem um Sol que é cheio de linhas vermelhas, né, ele é dominante, ele é focal, esse mito que eu vou contar, ele pode ter uma semelhança com você, né, tá? Então, presta atenção aí. Apolo era o mais belo dos deuses, começa por aí, né, a beleza, tá? Ele era filho de Júpiter, né, o deus dos deuses, e Leto, uma humana, certo? Então, essa humana, ela foi fruto, ela foi amante, né, do Júpiter. Júpiter era casado com Juno, perdão, quando, né, engravidou a Leto. E aí, dessa gravidez resultou uma gravidez de gêmeos. Só que essa mulher foi tão perseguida pela esposa, né, oficial, pela Juno, que ela sofreu muito a gravidez e quando chegou a hora de parir, ela não tinha nenhum espaço onde parir, devido à confusão feita por essa esposa enciumada. Bom, mas aí ela conseguiu, né? Ela pariu gêmeos. Primeiro uma menina, a Ártemis, né? Que nasceu à noite, ela é a lua. E depois um menino que nasceu nos primeiros raios do sol, Apolo, né? Que representa, claro, o sol. E aí, isso também nos explica como o Sol e a Lua, eles estão interligados, né? A Lua vem antes, o Sol vem depois. Por isso, muitas vezes, o Sol que representa a vontade da pessoa, muitas vezes ele fica, digamos assim, dominado pela Lua, porque a Lua veio na frente, então ela vem puxando o Sol. Muitas vezes são as emoções que dominam as nossas vontades, tá? Isso vai explicando essas pessoas aí, Sol, Lua, Ascendente e Leão, tá? Esse parto, ele foi super doloroso, como eu já falei, né? E por isso a gente pode também pensar aí que os leoninos, né, que representam o Sol, e os cancerianos, que são representantes da Lua, eles muitas vezes também passam por situações difíceis no parto ou mesmo nas situações familiares, como eu disse, né? Eles sofreram toda uma situação aí com essa mãe sendo perseguida por ser a amante, né? E às vezes essas pessoas passam por situações assim também, né? Vendo a mãe passar por isso, certo? Por isso que Ártemis e Apolo, eles desenvolveram uma grande ligação com a mãe, um grande amor. E é o que você vê também com as pessoas do signo de Leão, né? Aquela ligação com a mãe, né? Querendo ver a mãe em tudo, às vezes até no ser amado, né? O homem se apaixona por uma mulher, que é aquela representação da mãe, é difícil, né? Cada pessoa tem o seu jeito de ser, né? Isso. E a gente vai ver isso também nos cancerianos, também essa ligação forte com a família, com a mãe, né? Continuando. Quando ele cresceu, ele tornou-se belo, né? Eu tô lendo aqui para eu não esquecer o que eu falei para você, o que eu vou falar para você. Então, ele cresceu belo e vingativo, porque ele cresceu com aquela mãe, né? Narrando todo o sofrimento a que ela passou. Então, ele cresceu com aquela vontade de se vingar, né? De proteger, né? Que ele é paternal. Proteger aquela mãe por todo aquele sofrimento por qual ela passou, certo? Como Apolo nasceu no dia, então essas pessoas solares, né, que é leoninas, elas são assim, elas veem tudo, né? Ele era o deus da profecia e da adivinhação. E também tinha o dom da medicina, ou seja, tanto ele podia matar alguém como ele podia curar, né? Então essa questão aí, tudo interligado com os leoninos, né? Eles têm essa questão de, se gostam de alguém, né? Protegem,
mas se não gostam, querem se vingar. E não deixa só a pessoa aí, tem que ser vingada. Né? Bom, continuando. Sabia que o Apolo também ele não se casou? Sabe por que ele não se casou? Porque o sol, gente, o sol brilha para todos. E ele brilha sozinho, né? Ou seja, ele teve muitos amores. Então daí você pode entender as pessoas leoninas que às vezes não se casam, ou se casam, casam-se várias vezes, ou até casam, mas ficam com as suas amantes, né? Seus amantes por fora, né? Porque o sol brilha para todos, ok? E continuando. Quando queria algo, ele sempre mandava, né? Isso é uma questão aí dos leoninos. Eles gostam de mandar, eles são autoritários mesmo, não tem conversa com eles. Não aceitam argumentos. Então, o Apolo teve muitos amores, né? E também filhos, né? Um dos filhos dele foi o Esculápio, que foi o pai da medicina, né? Então ele herdou do Apolo, do pai dele, o dom da medicina, né? De curar. Só que ele fez isso elevado, ou seja, ele queria curar todo mundo, não deixar ninguém morrer, certo? Isso causou a ira dos deuses, principalmente, né, Hades, que era o deus que recebia os mortos, né? E aí foram reclamar para Júpiter. Júpiter lhes deu razão, principalmente, né, para Hades, e Júpiter, o que é que fez? Matou Esculápio, né? Lembrando que Júpiter era o pai do Apolo, ou seja, o avô de Esculápio, mas matou, certo? Então, Apolo, para se vingar, né? Porque o Sol, os leoninos se vingam, matou os Cíclopes, né? Os amigos, né? De Júpiter. Certo? E claro que ele foi punido. Então eles sabem que eles serão punidos. Então você olha de fora uma pessoa solar e, meu Deus, por que ela está fazendo aquilo? Gente, porque ela é passional, né? Às vezes o sentimento vai na frente da razão e ela mata, né? Então é isso, ok? E assim ele vinga a morte do seu filho Esculápio e vai sofrer a sua punição. Então, para concluir aqui e a gente passar para os decanatos, o leonino ele quer sempre vencer, né? E outra coisa interessante também é que nesse mito, Apolo, já muito aborrecido com o pai dele, né, por todas as situações de sofrimento da mãe dele, mais a morte do filho, ele participou de uma trama para tomar o lugar do pai, juntamente com o tio dele e a mulher oficial de Júpiter, né? Só que eles foram descobertos e mais uma vez ele foi o quê? Penalizado. Então, gente, não confia muito no leão, hein? Não confia muito, que se você estiver devendo para ele, ele vai te cobrar, tá? E aí, pra gente concluir, vamos falar dos decanatos, né? Então, as pessoas de Leão, né, que começou esse ano, dia 23, né, de julho, e vai até 1º de agosto, o primeiro decanato, né? Esse é o leão que a gente chama de leão raiz, né? Então, ele quer aplausos, esse aí é o mais obstinado, mais orgulhoso, mais próximo da família, né? Aquele que quer ser sempre filho. Olha, gente, o leonino, ele é um leão, né? Mas se ele for muito mimado, ele deixa de ser leão, ele vira um gatinho, ou seja, ele não toma atitude, né? Porque ele quer estar toda hora esperando o que a mãe dele vai falar, o que a família dele vai falar. É difícil, tem que colocar o leãozinho para fazer as coisas, senão ele não se move, tá? Então esse primeiro decanato é assim, hein? Ele não cede aos caprichos dos outros. Não larga a mãe ou a família, sabe? Aquele que casa, quer morar do lado da mãe ou na casa da mãe. É muito assim, esse primeiro decanato. O segundo decanato, que vai do dia 2 ao dia 12 de agosto, ele é um leão, né?
com motivação jupiterianas, ou seja, dos 3 decanatos é o leonino que mais sai para a vida, né? Porque ele quer aplauso não só da mãe, da família, ele quer aplauso de todo mundo. Sabe o tal do sol que brilha para todos? É esse aí. Ele quer todo mundo aplaudindo ele, certo? Esse aí, o 2º decanato. O 3º decanato, que começa dia 13 e vai até dia 23 de agosto, é o leão ariano. Bom, esse daí, gente, ele é centrado nele, né? Nas coisas dele. Mas ele não sabe fazer as coisas sozinho. Ele quer apoio da família. Tudo para ele, mas não quer que as pessoas façam. E as pessoas da família, ai de quem não fizer. Então, faz tudo para chamar a atenção para si. Então, quando principalmente essa família não lhe dá a atenção que ele acha que ele merece, ou seja, tudo, ser o foco da família, ele vai ficar desanimado. Às vezes o leão ele fica depressivo, né? Exatamente por não ter isso que ele acha que ele merece, que são os aplausos, tá, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, que o vídeo já tá longo demais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá, gente? Até a próxima. Tchau!